glória a Deus. Eu quero falar com os irmãos hoje, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, tem ministrado sobre isso durante essa semana, e eu quero falar com vocês hoje. O Diogo, que está ali hoje, pode colocar ali o assunto, porque eu quero falar primeiro sobre o assunto, e depois a gente lê o texto na palavra do Senhor, amém? E eu quero falar hoje sobre a ponte, amém? Esse vai ser o assunto hoje, para nós tratarmos hoje, vai ser a ponte, amém? Conhece essa fotografia? Conhece, é familiar, não é? É familiar, é a ponte 1º de maio. Ok, obrigado, 25 de abril. É a ponte 25 de abril. Ok, então esse será o nosso assunto de hoje para nós conversarmos. A ponte será o nosso assunto de hoje, amém? Tenho escrito sobre isso e espero que seja de grande bênção, né? Assim como foi para mim também, para os irmãos nesta manhã, amém? Assim como foi a alegria poder receber isso no coração, espero que também seja para vocês, amém? A ponte, claro, é uma construção que permite interligar, né, dois pontos ao mesmo nível, né, dois pontos que estavam, né, separados, sejam eles por rios, sejam eles por vales, né, algum obstáculo natural. Então a ponte ela serve para unir, interligar dois pontos ao mesmo nível, ok? As pontes elas são construídas para que tenham uma passagem, não é? Sobre um obstáculo, ou se sobrepor sobre um obstáculo, ok? Essa é a função das pontes, ok? A função das pontes é se sobrepor sobre um obstáculo. Ele pode ser natural, né? O obstáculo pode ser natural, porque aqui nós temos o rio, né? Como é que é o nome do rio? Tejo. O rio Tejo nasce na Espanha, não sei se os irmãos sabiam. Na Espanha ele leva o nome de Tajo. E eu perguntei para as irmãs, mas não me souberam responder o que significa Tejo. Porque na Espanha o rio leva o nome de Tajo. E Tajo, no espanhol, é uma abertura em alguma coisa. Por exemplo, se eu rasgar aqui a minha camisa, eu fiz aqui, em espanhol, eu fiz um tajo, ok? Só que eu perguntei para as irmãs na sexta-feira o que significa a palavra tejo. E não me souberam responder. Mas pronto, alguém depois me responde no final do culto, ok? Então, como nós vemos aqui, a função da ponte é se sobrepor sobre um obstáculo, seja ele natural, no caso do rio, e então ele vai facilitar o acesso entre dois lugares diferentes ao mesmo nível. Entendido até agora? Amém? Mas Portugal ele tem duas pontes. Uma ponte chama-se Vasco da Gama, ok? Uma bela construção chamada Vasco da Gama sobre o rio Tejo, claro, também. E o Vasco da Gama, a ponte Vasco da Gama, ela vai ligar ali Montijo e Alcochete com Lisboa e Sacavém, ok? Aproximadamente 17,3 quilômetros de ponte, dos quais aproximadamente 12 estão por cima do rio, ok? E depois temos essa bela ponte chamada 25 de abril, claro. Essa aqui, diferente da ponte Vasco da Gama, é uma ponte suspensa com dois níveis. Primeiro nível, onde passam os carros, passam lá as motas, passam lá, né? Todo meio de transporte. E no segundo nível, o nível abaixo, passam então os comboios. Uma bela construção, claro. E tem aproximadamente 2.278 metros, ou seja, um pouquinho mais que 2 quilômetros. Cada quilômetro tem 1.000 metros, não é? E a ponte mais longa do mundo, onde é que você imagina que ela está? Na China, não poderia ser outra. O chinês tomou conta de tudo, né?
Então, a ponte mais longa do mundo se encontra lá na China, é uma via que liga ali Pequim e Xangai. Ela tem 164 quilômetros de ponte, não é? É mesmo uma pérola na engenharia chinesa, não é? E a ponte mais antiga da Europa? Onde que será que fica a ponte mais antiga da Europa? A ponte mais antiga da Europa ainda hoje funcionando fica na Alemanha. Ela foi construída ali na Idade Média, 1100 aproximadamente, e ainda hoje é conhecida como a Ponte de Pedra, ainda está lá a funcionar. Amém, irmãos? Tudo claro sobre ponte? Ok, então, e no aspecto figurado, o que é uma ponte? O conceito da ponte é unir, não é, dois extremos com algum obstáculo ali no meio. Esse é o conceito da ponte, entendido pelos irmãos. E no aspecto figurado, o que é uma ponte? Sabe que eu tive uma ponte, né? Uma amiga nossa que era em comum, foi a ponte para eu conhecer a quem hoje é minha digníssima esposa. Uma amiga em comum foi a ponte, né, que uniu, não é? E com certeza você tem ali muitas pontes também na tua vida. Bem-aventurados são as pontes, amém? Que unem, né? Que unem coisas, unem pessoas, unem destino. Amém, irmãos? Claríssimo o conceito de ponte, e eu quero então ler aqui um versículo com os irmãos. Diogo, por favor. João, capítulo de número 14 e o verso de número 6. Glória a Deus. João, capítulo 14, verso 6, disse assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, irmãos, em resumo, a ponte ela vai facilitar uma passagem. Uma ponte é um caminho que vai direcionar para algum lugar, não é? Alguém vai usar a ponte para facilitar o acesso ou passar por ela para então chegar de uma forma mais acessível onde nós queremos ir. Ninguém hoje diz: epa, se calhar eu vou para Lisboa, vou lá apanhar meu caiaque e vou começar a remar. Se nós queremos ali uma passagem mais direta, mais fácil, nós apanhamos o carro, vamos lá a Lisboa e estamos logo ali. O conceito, o propósito das pontes serem construídas, ok? Então comecei a pensar nisto, nessa semana, nesse assunto aqui da ponte, e então comecei a pensar na humanidade. Na queda da humanidade, ela ficou destituída da graça, da glória de Deus, nós fomos separados de Deus. É como que se nós ficamos no extremo, Deus ficou em outro, e não havia maneiras para nós podermos nos achegar a Deus. Não havia maneira, porque o obstáculo que estava no meio entre nós e Deus separava-nos de tal maneira que era impossível nós podemos ter acesso ao Deus que nós conhecemos hoje. E através da Bíblia vamos perceber que se fizeram inúmeros intentos para que a humanidade possa se achegar a Deus, para que a humanidade possa ter esse acesso facilitado a Deus. Fizeram ali muitos intentos, através de sumos sacerdotes, não é? Através dos sumos sacerdotes, principalmente no Antigo Testamento, foram feitos inúmeros intentos para que, através do sumo sacerdote, o povo possa se achegar a Deus e apresentar ali as suas questões, mas sabendo que o sumo sacerdote também precisava de oferecer sacrifício
pela sua própria vida, já que ele também era um homem falho, mesmo sendo um sumo sacerdote, mesmo querendo ele fazer a interligação entre o povo e Deus, porque era a função do sumo sacerdote, receber as questões do povo e entregá-las a Deus, mesmo assim ainda era uma conexão falha, não é? Mas eram os intentos de que o povo possa se conectar novamente a Deus, usando então o sumo sacerdote como esse intermediário entre o povo e Deus. Hebreus capítulo 5, verso 1 diz: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então era o intento de ligar a humanidade novamente com Deus, mas era isso impossível. O intento então veio através dos profetas. Os profetas começaram então a profetizar para que o povo possa se voltar novamente a Deus, se achegar novamente a Deus. E nós temos vários profetas, Naum, Sofonias, Zacarias, Ageu, anunciando a mensagem de juízo para que o povo então possa ter esse temor no seu coração e possa se voltar novamente a Deus. E vemos, por exemplo, uma profecia de Naum, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Naum disse assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ocupado no tempo inocente, e o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quando nós lemos Naum, Sofonias, Zacarias e Ageu, vemos um anúncio de um juízo, o povo tentando fazer a sua vida, e os profetas usados por Deus tentando que o povo possa se voltar para Deus novamente. As profecias desses homens era tentar que o povo possa se achegar mais um pouco a Deus, mas era quase impossível. Por quê? Porque o obstáculo que está no nosso meio era grande demais. O obstáculo que estava entre Deus e os homens era terrível demais, que uma simples tentativa humana era impossível conectar novamente a nossa vida com a própria vida de Deus. E então Deus vai enviar alguém chamado Jesus de Nazaré. Porque vê-se na Bíblia que pontes humanas eram impossível para aceder a Deus. Então, Deus vai enviar Jesus, amém, para conectar a nossa vida com o próprio Deus, amém. Havia entre nós um abismo muito grande, chamado pecado. E a ponte, essa ponte que eu quero falar com vocês nesta manhã, essa ponte só é construída através de uma pessoa reconhecer os seus pecados, reconhecer que sozinha, a nado, a remo, não vai chegar. Então, a partir do momento que eu reconheço meus erros, me arrependo dos meus pecados, essa ponte é construída na minha vida e eu consigo então ter acesso a Deus. Amém? Então essa ponte só vai existir para mim. A pessoa pode chegar e falar assim: pastor, essa ponte não existe. E está em todo o seu direito, porque essa ponte só existe para aqueles que creem. Essa ponte só existe para aqueles que acreditam. Amém? Porque não é uma ponte visível. É uma loucura se eu dizer para vocês: a ponte 25 de abril não existe. Vocês vão dizer: como é que não existe? Está ali, de ferro, de bitão e de não sei quantos materiais, está ali. Mas a ponte que eu estou ali a falar, você não vai ver ela.
mas você vai sentir a mudança que você vai ter na tua vida se você acreditar nela. Amém? Glória a Deus. Então a ponte só vai existir se nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, nosso único e suficiente Salvador. Nesse momento, nós já não somos escravos de nada. Nós não estamos presos a obstáculo nenhum, porque a partir do momento que eu acredito, essa ponte construída na minha vida, e eu tenho livre acesso ao trono do Pai, eu tenho livre acesso a Deus, e então todo obstáculo fica por baixo. Eu pensei que você ia estourar no amém. A partir do momento que essa ponte é construída, os obstáculos ficam. Já viram um obstáculo ali por cima da ponte? Não, Senhor, porque senão não seria ponte, seria túnel. E Deus quer que você entenda hoje que Jesus é a tua ponte. Então, a partir do momento que essa ponte existe na minha vida, os obstáculos vão ficar por baixo. Amém? Vão ficar por baixo. Você já não é mais escravo, você já não é mais limitado por obstáculo. Amém? Os obstáculos, sabe o que é? Sabe que eu escrevi aqui? Os obstáculos agora já não são problemas. Os obstáculos agora fazem parte da paisagem. Fazem parte da paisagem. Os obstáculos agora fazem parte de uma bela paisagem que você está transitando, porque agora você está transitando pela ponte. E glória a Deus por isso. Irmão, sabe a distância do céu e do inferno? Sabe qual é a distância entre o céu e o inferno? Eu sei. Você sabe? A distância entre o céu e o inferno, sabe qual é? 30 centímetros. Porque a gente pensa, olha, o céu está lá em cima e o inferno está lá embaixo. Quem é que te disse isso? 30 centímetros separa o céu do inferno. 30 centímetros. Se o evangelho ficar na tua mente e não descer no teu coração, não adianta nada. Agora a mensagem do evangelho tem que entrar pela mente e descer no teu coração. E quando ele descer no teu coração, tem que haver um novo nascimento. Porque o propósito do evangelho é o novo nascimento. Se não há novo nascimento, o evangelho ficou só na tua mente. Então a distância de nós estarmos no céu ou no inferno são 30 centímetros. Tão pertinho, mas tão difícil. Não é? Então, vamos prosseguindo. Jesus é a maior ponte. Jesus é a maior ponte, irmão, porque ela vai de norte a sul, de leste a oeste. Jesus é a maior ponte. Sabe por quê? Porque ele vai conectar o tempo à eternidade. Isso é incrível, irmãos. Jesus é a única ponte que vai conectar o tempo com a eternidade. Acabou seu tempo aqui, se você acreditou nesta ponte, o teu tempo pode terminar aqui, mas automaticamente a eternidade começa na tua vida com Ele. Então Jesus é a ponte que conecta o tempo com a eternidade. Glórias a Deus por isso. Amém, irmãos? Então, quando termina o nosso tempo aqui, porque temos um tempo, claro, com certeza, temos um tempo, e enquanto nós temos esse tempo, é bom percebermos que nós também temos uma eternidade. E eternidade, já disse a palavra, não é? Eternidade, não é? Nós não podemos medir a eternidade, não podemos contabilizar a eternidade. Quanto tempo tem uma eternidade? Quantas horas tem 2 eternidades? Não é? Não tem tempo. Mas o bom é neste tempo nós percebermos
e fazer com que essa ponte exista na minha vida, porque a partir do momento que o meu tempo acabar, eu quero que a minha eternidade comece com Ele. E um exemplo muito interessante é Jesus na cruz. De um lado está o ladrão, está acabando o que do ladrão? Está a acabar o quê? A vida. Está a acabar o tempo. Mas ele, no pouco tempo que ele tem, ele vai perceber que a ponte está do teu lado. E Jesus tem a capacidade e o poder de conectar tempo com eternidade. Ele é a ponte que nós jamais conseguiríamos, porque é um obstáculo muito grande. E o homem sozinho é impossível se salvar. Mas esse homem que está acabando o tempo, nos últimos minutos da sua vida, percebe: esse aqui é o caminho, esse aqui é a ponte. Jesus disse assim: hoje mesmo, quando terminar o teu tempo, você está comigo na eternidade. Glória a Deus. No momento que termina o teu tempo, a tua eternidade começa comigo. E que bom é perceber isso, que quando acaba o nosso tempo, a nossa eternidade começa com Ele. Jesus é a melhor ponte. É a melhor, irmão. Eu tive a ver fotos de ponte, irmãos, e uma mais linda que outra. Uma mais linda que outra, e eu lia os construtores, os engenheiros, e aquela coisa toda, e é linda, e uma de pedra. Há uma ponte muito linda que une, e ficou na minha mente isso, que une Alemanha e Suíça. E aquilo vai, é tudo coberto, né? E vai unir Alemanha e Suíça. É uma ponte linda. E disse: mas não há outra ponte melhor, maior do que Jesus de Nazaré. Ele é a melhor ponte, porque vai unir vidas destruídas a vidas construídas se passar por ela. Jesus é a nossa única conexão com a eternidade. Sem essa ponte, a nossa viagem é limitada. E Paulo entendeu muito bem isso, e Paulo disse assim: eu serei o homem mais miserável se somente esperar por Jesus somente nesta terra. Então, nosso cristianismo muitas vezes se resume a estarmos bem aqui na terra. Mas, em realidade, o nosso tempo é para nós percebermos onde é que nós queremos passar a nossa eternidade. Porque a vida não acaba aqui. Nós somos seres eternos. O problema é onde é que nós vamos passar a nossa eternidade. Amém? Então, sem essa ponte, a nossa viagem é limitada. Essa ponte vai permitir passar por cima dos problemas, da solidão, da depressão. E essa é uma das características da ponte, por isso que eu coloquei essa foto aqui, é passar por cima dos problemas, dos obstáculos, não é? Porque as pessoas pensam: se calhar vou à igreja e meus problemas vão acabar. Não, os problemas não acabam quando você vem à igreja. E tem vezes que só piora, não é? Os problemas não acabam por você ter percebido e aceitado Jesus. Não, mas há uma coisa que aceitar Jesus e ter Jesus na tua vida faz, que agora você não é submergido nos teus problemas, nas tuas questões, senão que você percebeu que Jesus em realidade é uma ponte.
e que agora os teus problemas, seja ele qual área da tua vida, já não estão por cima, enterrando a tua vida, e se agora você está andando por cima de uma ponte, onde que teus problemas ficaram por baixo, e em realidade aquilo que nós pensávamos que era problemas, para nos matar, para nos fazer parar, em realidade são degraus que nos fizeram subir, amadurecer, crescer, dando glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? Porque problemas não se olham de baixo para cima. Quem está a olhar problemas de baixo para cima, está ali com um grande problema. Mas não é porque o problema é grande, é porque você ainda não percebeu o Deus que você serve. Problemas não se olham de baixo para cima, senão você não está andando sobre a ponte. Problemas se olham de cima para baixo. Porque nenhum dos teus problemas são maiores do que você. Nenhum dos teus problemas são maiores do que você. E a Bíblia jamais vai nos ensinar a nós olharmos para nossos problemas de baixo para cima. Não, Senhor. Nós precisamos olhar os nossos problemas de cima para baixo. Porque eu estou andando sobre a ponte. E os meus problemas são muito mais pequenos do que os meus. Porque a minha Bíblia diz: maior é que está conosco do que está lá fora. A minha Bíblia disse que está conosco o Emanuel. Jamais vou olhar para um problema que eu tenho de baixo para cima. Não, Senhor, eu não dou luxo para os problemas. Eu olho os problemas de cima para baixo porque eu estou andando sobre a ponte. E estes problemas fazem uma bela paisagem na minha caminhada chamada vida. E mais nada. Sabe quando a Bíblia me ensina a olhar de baixo para cima? Salmo 121, verso 1 e verso 2 diz: levantarei os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A única pessoa que eu me curvo para olhar de baixo para cima é ao grande eu sou, ao Elohim, aquele que nós adoramos a Ele, se é digno de nós olharmos dessa maneira. Amém, irmãos? Você é maior que qualquer circunstância contrária, irmãos. Porque aquele que é grande te ajuda. Amém? O Deus que nós servimos te ajuda. Para que você perceba que nada e ninguém, nenhum obstáculo pode parar a tua caminhada. Enquanto você perceber que Jesus é a tua ponte, vai embora, irmãos. Acelera. Acelera. É só acelerar. Glória a Deus. Lucas 21, 22 ou 28 disse: porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e irá sobre este povo, e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em
perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 26, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos seus serão abaladas. 27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. 28, por favor. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Para de olhar para baixo, porque aquilo que está embaixo não tem o direito de parar, de obstruir o teu caminhar. Olha para cima, que teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por mais terrível que esteja a situação, não olhe isso de baixo para cima, olha isso de cima para baixo. Glória a Deus. Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a ponte. Notaram o texto? Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não disse, eu sou um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. O único caminho. O único caminho. Caminhos há muitos, mas Ele é o único que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Não é uma entre tantas. Não, Ele é a verdade e a vida. Se seguimos este caminho chamado Jesus, Ele vai nos conduzir à verdade, o destino será a vida. E Jesus disse, ninguém. Quantos querem ir a Deus? Interessante que Jesus não utiliza a palavra vai. Ele utiliza a palavra vem. Por isso, propositalmente, eu perguntei quantos querem ir a Deus. E eu quero vir a Deus. Amém? Quantos querem vir a Deus? Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos traduzir isso aqui? Ninguém chega até a Deus sem passar por esta ponte. Para ir para Lisboa, você pode ir por essa ponte, você pode apanhar o catamarã, é catamarã? Catamarã? Você pode apanhar o catamarã. Nunca tinha andado de barco, foi aqui a primeira vez. Aquilo não é um barco, mas já para a gente que só andava de a pé, já está bom, não é? Você pode ir de catamarã, você pode andar de comboio, né? Várias maneiras para ir a Lisboa. Mas para ir a Deus, só há uma. Para vir a Deus, somente há uma. E essa ponte chama-se Jesus. E foi o próprio Jesus que disse, ninguém. Ah, pastor, é o senhor que não vai, mas eu vou. Não, não vai não. Vai não. Jesus disse,
ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra ponte para nós chegarmos a Deus, somente Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé, vamos se colocar sobre seus pés. E esse é o dia em que Jesus deseja se transformar na tua ponte. Esse é o dia em que Jesus deseja que você queira atravessar por essa ponte e vir a Deus. Hoje é o dia que uma bela ponte pode ser construída na tua vida. Hoje é o dia em que uma bela ponte pode ser construída na tua vida e você pode atravessar e chegar ao destino através dessa ponte chamada Jesus. Eu quero perguntar nesta manhã, tem alguém que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador e deseja hoje aceitá-lo como Salvador da sua vida? Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que ainda não fez essa oração? Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como Salvador e deseja hoje dizer: Senhor, eu quero que essa ponte seja real na minha vida. Eu quero que essa ponte possa existir, porque a partir de hoje eu quero ver os meus problemas de cima para baixo. A partir de hoje eu quero atravessar por essa ponte e que aqueles problemas que eu tinha, aquelas dificuldades que eu tinha, seja somente um obstáculo que eu vou atravessando e faz parte da paisagem da minha vida. Tem alguém que ainda não aceita Jesus? Veja aí do seu lado, à sua direita, à sua esquerda, se tem alguém. Pode vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Amém? Nós vamos orar pela sua vida. Vamos orar pela sua casa. E Jesus é a melhor ponte que você pode atravessar. Amém? Glória a Deus. Tem alguém? Amém? Não tem ninguém? Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Amém? Por esse dia. E que você possa perceber que a melhor ponte que você pode atravessar chama-se Jesus de Nazaré. Amém. E tem pessoas, não é, que vão trabalhar para Lisboa e todo dia. Tem alguém que todo dia passa? Tem ali o São, o Sara. E tem muita gente. Todo dia passa pela ponte. Então vem aqui na frente. A Dina vai acompanhar, amém? E nós vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, pode vir. Nós vamos orar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais um, tem mais dois. Glória a Deus, pode vir aqui na frente. Eu estava a dizer, tem pessoas que todo dia passam pela ponte, né? E precisa passar pela ponte, né? Porque talvez é impossível chegar a destino se não passar por ali. E eu acredito em Deus, a partir de hoje, as tuas passagens pela ponte nunca mais serão as mesmas. Cada vez que você atravessar a ponte, com essa imagem gravada já na tua memória, com as palavras já armazenadas na tua mente, você vai passar pela ponte e vai dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque essa ponte é linda, mas o Senhor é mais lindo ainda. Temos alguém que deseja Jesus nessa manhã? Senão nós vamos orar por eles. Nós vamos orar por esse casal. E eu peço a vocês que levantem suas mãos aqui. Nessa manhã, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de festa.
não somente aqui, mas é dia de festa nos céus. Amém. Então estenda a sua mão. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui estão os teus filhos, Senhor, que reconhecem que o Senhor é o único e o suficiente Salvador das suas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor seja essa ponte que une, Senhor, tudo aquilo que estava, Senhor, impedindo, Senhor, a sua passagem, que o Senhor possa ser aquele que eleve as suas vidas, Senhor, a um nível maior, que eles possam, Senhor, olhar os obstáculos de cima para baixo agora, e que tudo aquilo, Senhor, que trazia tristeza na sua vida, nos seus corações, Senhor, seja agora parte da paisagem, Senhor. Já não mais, Senhor, impedimento para seu caminhar, mas um aprendizado e um reconhecimento que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, escreve seus nomes no livro da vida, Senhor. E que eles façam parte, Senhor, dessa grande família do Senhor, espalhada, Senhor, nos quatro cantos da terra. Pai, em nome de Jesus que nós oramos e em nome de Jesus que já te agradecemos. Amém. Forte aplauso para o Senhor. O meu e a Aline. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Mas o dia não termina, tá, irmãos?